Que bom que nós viemos, que bom que você está aqui, que bom que o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Uma noite de milagres, estamos aqui dando continuidade na nossa série de ministrações sobre milagres. Quem precisa de um milagre aqui hoje, irmão? Quem quer viver milagre aqui? Amém. Tenho certeza que nós não saímos de casa à toa, porque o simples fato de estarmos aqui adorando ao Senhor já é um grande milagre. Amém? Aleluia. Abra comigo o segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Assim que você achar, dá um glória a Deus, um aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera a vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, ao rei, o que a menina israelita o dissera. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Com a tua Bíblia aberta, coloca a mão assim no teu coração, fecha os teus olhos, encurva a tua cabeça, irmãos. Nós estamos aqui numa noite profética. Eu quero e eu sou, porque o Senhor me enviou. Eu quero liberar sobre a tua vida hoje palavras que vão edificar, palavras que vão trazer calma, palavras que vão fazer com que o milagre continue vivo, de que você continue acreditando. Nós estamos aqui nesta segunda noite e eu creio que nós estamos no processo, porque antes do milagre vem o processo. Por isso, Pai, agora em nome de Jesus, que seja paralisado agora no mundo espiritual todo agir das trevas, toda armadilha de Satanás, tudo aquilo que o inimigo havia feito, havia preparado contra as nossas vidas, que caia por terra agora em nome de Jesus. Anjos, estejam acampados aqui ao redor desta igreja, sustentando esse lugar, porque nós sabemos que neste momento o mundo espiritual entra em guerra, porque eu sei que esta palavra vai fazer com que o povo de Deus viva não só uma noite, mas viva uma vida de milagres, uma vida de renovo, uma vida de transformação, uma vida de cura, uma vida repleta da tua presença. Por isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor aí? Irmãos, o tema da nossa ministração hoje, no segundo dia dessa série, é o processo
antes do milagre. Quem pegou? O processo antes do milagre. Se você leu, se você conhece, ou se você não conhece, eu te incentivo a ler. Segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, do capítulo 4 ao 6, você vai ver aqui, irmãos, uma série de milagres. Série do quê? Do quê? Milagres. Então não é à toa que o Senhor Ele me deu essa palavra para essa noite, já que nós estamos numa série de milagres. E aqui nós vamos ver milagres que foram feitos por Deus através de um profeta, através do teu servo, através da vida do profeta Eliseu. Eliseu, ele era discípulo de quem? E fala assim comigo, Elias. Quando o profeta Elias, ele é arrebatado, o discípulo que está ali, ele recebe o manto, ele recebe ali a autoridade, ele recebe a autoridade que estava sobre Elias, como profeta do Senhor. Para que era aquela autoridade, irmãos? Para pregar a palavra, para efetuar curas, milagres, para ter poder. E aí nós vemos aqui, nesse segundo livro dos Reis, Deus operando milagres através de Eliseu. Por que Deus estava fazendo isso? Porque seria um modo de autenticar o ministério profético de Eliseu, para que quando as pessoas olhassem para aquele homem, elas tivessem certeza: temos um profeta de Deus, Israel ainda tem profeta de Deus. Você pode declarar aí: nós temos um profeta de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Só que naquela época, Israel vivia um tempo de declínio espiritual. As pessoas não queriam mais orar, elas não confiavam mais na palavra do profeta, elas adoravam deuses estranhos, elas tinham práticas ali que eram contrárias àquilo que o Senhor instruía. Só que presta atenção no cenário dessa história: um profeta de Deus, um povo incrédulo e alguém que era pagão, mas alguém que vai viver algo, vai viver uma conversão com o Senhor. Era um gentio que Deus está usando essa história para que o povo dele tivesse como exemplo o poder que o Senhor ainda exercia. Só que presta atenção, irmãos, Naamã era um general de guerra, ele era um soldado. Só que Deus precisava quebrar algumas coisas nele. Deus tinha que quebrar algumas coisas nele, e o principal era o orgulho. Enquanto Deus estava usando a vida daquele homem para tirar o orgulho, o povo de Deus cada vez mais se tornava orgulhoso. O que Deus quer falar comigo e com você nessa noite? Quem está vivo aqui? Você vai ver o trabalhar de Deus na vida de Naamã, irmãos. Como é que Deus lidou com o pecado que estava ali sobre o povo dele. Então fica atento, já que é uma noite profética, muita coisa já está sendo liberada aqui desse altar, irmãos. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, era alguém poderoso, era o maior, irmãos, que existia ali dentro do exército. O exército da Síria era o maior daquela época, ele era um grande homem, era alguém que era respeitado, era alguém que tinha valor. Só que a palavra de Deus fez questão de dizer que ele era leproso, fazendo com que as suas qualidades fossem desqualificadas por causa da lepra, por causa de uma doença, por causa de uma fraqueza. Era um homem valoroso, respeitoso, o maior, era aquele que liderava o maior exército da época, mas era leproso.
A lepra aqui, eu quero te dizer, muda a lepra, coloca pecado. Será que adianta você ter todas as qualificações que esse mundo pode te dar, mas ser leproso? Será que o coração daquele homem estava tranquilo, sabendo que ele tinha uma doença, algo que ia roubar a vida dele, algo que ia tomar ali a saúde dele? Será que adiantava ele ter tudo, mas saber a qualquer momento isso daqui pode ficar grave? Sabe aquele ditado que diz assim, ó, quem vê cara não vê coração? Quem já ouviu esse ditado? Pois é, irmãos, isso aqui cabe certinho para a história desse homem. Por trás daquele status, daquela posição de autoridade, de honra, por trás da armadura que ele usava ali sendo um guerreiro, havia um homem doente. Havia alguém que estava definhando aos poucos, estava próximo da morte, a morte o esperava. Só que a Bíblia diz que numa certa feita eles foram atacar Israel, foram lá invadir Israel, ele e a sua poderosa tropa. E no retorno ele traz como espojo de guerra, ele traz algumas coisas, e ele traz uma menina que se torna sua serva, uma menina que quando vê o que o teu Senhor, o que o teu mestre, né, que ela havia se tornado uma serva, ela viu o que ele estava passando, ela não perde tempo, e ela diz, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele seria curado. Ela sabia, irmãos, que naquele lugar havia um profeta de Deus, havia um homem de Deus. Ela sabia que lá na terra dela havia alguém que podia curá-lo. Essa menina, ela percebe, olha, toda vez que o meu Senhor chega em casa e ele tira ali a sua armadura, tem uma doença, tem algo nele. E ela fala com a tua serva, com a tua ama, com a tua senhora, se ele soubesse que lá na minha terra tem alguém, tem um profeta, Eliseu, ele poderia ser curado. A Bíblia não nos fala, Janderson, como é que ela conseguiu falar para essa senhora, como é que ela conseguiu convencer Naamã, alguém que era poderoso, alguém que era acostumado a dar ordem, não receber ordem, mas nesse momento ele recebe algo. E eu quero te dizer uma coisa, da mesma maneira que nós estamos aqui hoje, recebendo algo do Senhor, Deus tem cura para a tua vida, o Senhor tem coisas novas, Deus está usando a minha vida para te dizer, ei, neste lugar, não é lá em Samaria, não é lá em Israel, mas é no lugar de encontro, é no lugar da presença, aqui tem cura, aqui tem unção, aqui tem a presença do Senhor, é aqui, nesse lugar. Fala para alguém aí, cutuca alguém e fala, é aqui que nós vamos viver milagre. A Bíblia, irmãos, não fala nem o nome dessa menina. A única coisa que nós sabemos é que ela era uma escrava, mas mesmo sendo uma escrava, ela carregava algo, ela carregava uma mensagem, ela carregava algo que ela sabia. Eu sei de um lugar onde tem cura, eu sei de um lugar onde existe salvação. E ela carregava algo que não estava no palácio, ela carregava algo que estava ali com ela mesmo naquele cativeiro. Repete assim comigo: poderosa é a mensagem e não o mensageiro. Poderosa é a palavra do Senhor, irmãos. Aquele homem estava tendo que lidar com a lepra, era um problema sobre a vida dele. A Bíblia nos diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Essa mesma lepra, esse pecado,
nos condena à separação eterna de Deus. Ele vai até o rei e diz: olha, rei, eu ouvi que lá em Samaria existe alguém que pode me curar, existe alguém que pode trazer um alívio aqui para minha alma. O rei escreve uma carta para ele. Naamã pega a carta e se dirige para Samaria. Ele vai ali até o rei de Israel e entrega para ele: está aqui essa carta. Olha comigo o versículo 7, irmãos. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes, meu Deus, e ele diz assim: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo, irmãos. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas até o rei estava perdido. Ele achou que ele que tinha que fazer a cura, ele que tinha que operar a cura. E aí ele já começa a pensar coisas: eu estou achando que esse rei está querendo confusão comigo, eu estou achando que esse rei está querendo arrumar alguma coisa aqui. Só que esse rei, ele nem se lembrava que naquele lugar havia um profeta de Deus, naquele lugar havia a boca do Senhor ali. Agora eu te pergunto, onde é que nós temos procurado, irmão, solução para os nossos problemas? Aonde você tem buscado a solução para os teus problemas? Nos familiares? Nos amigos? Nas redes sociais? Na fuga, né? É melhor fugir. Ao invés de enfrentar o problema, eu vou fugir. Não, eu estou procurando aqui, eu estou procurando algum profissional, fazendo terapia, fazendo isso, fazendo aquilo. Aonde você tem depositado a tua confiança? Presta atenção. O profeta Eliseu, ele fica sabendo disso. Ele fica sabendo que o rei recebe uma notícia, se desespera, rasga sua roupa e começa a pensar um monte de coisa. Olha o versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, ele mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Ele estava dizendo: está louco? O que é isso que você está fazendo? Por que você está aí desesperado? Deus está falando com alguém aqui hoje? Por que você está aí preocupado? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Às vezes o problema se apresenta e a gente se desespera. Ó céus, o que vai ser? O que eu vou fazer? É o fim, acabou. Talvez você está querendo agir como rei, e Deus está dizendo: comece a agir como um profeta, comece a agir como um servo. Ei, envia esse problema aí para mim, eu assumo a culpa, traz para mim. Ele saberá que existe um homem de Deus aqui, um homem que vai falar assim: o problema é meu, eu vou resolver, não precisa se preocupar não, eu creio no Deus a quem eu sirvo. Aí o rei manda Naamã até a casa do profeta. Quando Naamã chega na casa do profeta, Eliseu nem atende ele, irmãos. Quem já foi na casa de alguém e não foi atendido? E o pior é quando sabe que a pessoa está lá dentro e não quer te atender, né? Alguém já passou por isso? Uma vez eu fui visitar uma família, pediram: pastor, vem aqui fazer uma oração. Lá que vai eu e a pastora, irmão, de noite, numa quebrada. Chegamos lá, a hora que eu toquei o interfone, eu vi que a luz apagou e a cortina fechou. Eu falei: pois eu subi lá e bati na porta. Abre que eu estou aqui. Fizeram de conta, irmão, que não estava lá. É gostoso você não ser recebido? Misericórdia. Imagina um general. O general não foi recebido, irmãos. Ele vai até a casa do profeta, Eliseu nem atende ele.
e manda o seu servo dar um recado. Olha o recado, versículo 10. Eliseu envia um mensageiro que lhe disse: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. O profeta deu uma instrução, ele deu uma palavra, ele deu uma direção, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, trazendo uma direção para o povo de Deus. Só que a Bíblia diz que aquele homem estava carregando, ele trouxe, ele falou assim: eu vou levar, porque talvez eu tenha que pagar alguma coisa lá, eu vou ter que fazer algo sobrenatural. Ele levou 350 quilos de prata, ele levou 150 quilos de ouro e 10 roupas finas, como se ele pudesse pagar por aquilo, como se ele estivesse no lá barganhar: olha, eu posso pagar, está aqui. Eliseu nem atende ele, irmão, manda o servo, vai lá. Talvez aquele general imaginou que o profeta fosse sair dali e fosse falar: vem aqui, eu vou te curar, está aqui, ó, em contrapartida eu estou te pagando. Ele imaginou, irmão, que ele ia fazer algo mirabolante, que ele fosse revelar algo, talvez um espetáculo, ele ia ser recebido com honra. Talvez ele imaginou isso, mas não aconteceu nada. Tem muita gente que fica imaginando: eu vou lá e algo sobrenatural vai acontecer. Não, eu tenho certeza, não, hoje vai acontecer alguma coisa. Ei, deixa eu te falar uma coisa, põe aqui, Thaís, Tiago 1:21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O que é poderoso para nos salvar? Fala assim, o que? A palavra, fala a palavra. O que nos salva é a palavra, irmãos, e aquele profeta liberou a palavra. É a palavra profética que estava apontando para a cura. É a palavra do profeta que estava apontando para a salvação daquele homem. Mas o que eu devo fazer? O soldado fala, ele mandou o senhor ir tomar banho. Vai tomar banho, é para ir se lavar no rio. No rio Jordão, tem certeza, ele ainda questiona. Olha o versículo 11, ele fica indignado. Ele ficou indignado com a instrução do profeta. Ele ficou indignado, irmãos, com aquilo que Deus estava falando. Eu vou ter que ir no rio Jordão mesmo? Na minha terra tem tanto rio mais bonito. Será que não tem um outro lugar melhor? Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. Poderia haver, sim, irmãos, milhares de lugares mais bonitos, mas seria naquele lugar que ele teria um encontro com Deus. Muitas vezes, presta atenção disso, irmãos, Deus ele te conduz ao lugar de encontro. Quem está comigo aqui? Só que a gente fica procurando palácio. Qual foi o primeiro lugar que o general foi? No palácio. Está aqui, ó. Eu vim aqui atrás do homem de Deus. Talvez a gente fica procurando beleza. E Deus, irmãos, Ele está aqui. Ele se manifesta no simples. Deus, Ele se manifesta no lugar que Ele marcou com você. 7 mergulhos. Para que 7? Precisa disso tudo. Deus não faz nada à toa. Tudo que Deus faz tem um propósito. Será que tem que ser 7 mesmo? Quantas vezes nós estamos na igreja e Deus fala uma coisa e questionamos: será que tem que ser assim mesmo? Será que eu tenho que ser fiel a esse ponto? Será que eu tenho que abrir mão? Será que eu preciso ir lá quarta-feira, está chovendo, eu quero ficar em casa?
Porque sete na Bíblia significa plenitude. Aquilo que Deus tem para você é completo. Não é nada assim, começou e não terminou. Não, o que Deus tem para você é completo. Que a plenitude do Senhor paire sobre a tua vida nesta noite. Primeiro mergulho era Deus quebrando o orgulho dentro daquele homem. Ele teve que obedecer uma escrava, irmãos. Aquele que dava muita ordem, agora estava recebendo uma instrução de uma escrava. Segunda coisa, segundo mergulho, ele foi no palácio, imaginando que o profeta estava lá, irmãos. O profeta não habitava no palácio. Terceira coisa que Deus teve que quebrar dentro dele, o profeta não quis nem atendê-lo. Quarto, ele se indigna, irmãos. Não tem que ser dessa maneira. Eu acho que não é assim a cura, não. Quinto, Deus começa a quebrar ali ele todinho por dentro. Sexto, a vontade de Deus nem sempre será a mesma que a nossa vontade. E sétimo, a cura viria pela fé. Muitas vezes, assim como Naamã, nós recebemos uma instrução: vá até aquele lugar, lá você vai receber cura, vai receber libertação, lá a tua casa vai ser abençoada, a tua família, olha, você estava aí destinado à morte, mas agora você está recebendo vida. Muitas vezes nós até vamos ao lugar da presença, o lugar de cura, do milagre, só que nós não queremos nos submeter ao processo de Deus. Por isso que eu te disse que o processo antecede o milagre, e as pessoas querem milagre, mas não querem o processo. Senhor, se não for do meu jeito, eu não quero. Por que será que o profeta não quis nem sair na porta para receber Naamã? Por que será que ele não foi ali nem fora, irmãos? Ele apenas mandou um mensageiro. Deus não se mistura com o pecado. Eliseu representava Deus, a lepra era o pecado naquele homem. Aquele homem se indigna por ter sido tratado como uma simples pessoa, mas Deus estava trabalhando. Não ia ter imposição de mão, irmãos. Não ia ter anjo descendo ali, nada daquilo. Não ia ter o céu se abrindo. A cura viria pela obediência e pela fé. Você quer ser curado? Comece a obedecer. Você quer ser curado? Submeta-se ao processo de Deus. Mas eu não concordo, irmãos, o problema é seu. Deus está falando, quer ser curado? Submeta-se ao meu processo. O problema é que nós não queremos. Jesus sempre diz: a tua fé te curou. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, mulher, a tua fé te curou. O Senhor estava trabalhando, queria ver se aquele homem teria fé e obediência. Aquele general teria que se submeter ao processo do Senhor. Repete assim comigo com voz de profeta: antes da cura e do milagre, é necessário passar pelo processo de Deus. Fica de pé aí no teu lugar e fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão assim sobre o teu coração. Senhor, nós declaramos aqui, Pai, nesta noite profética, Deus, nós queremos, Pai, nos submeter, Senhor, aos teus processos, Senhor. Nós queremos, Pai, antes de viver cura, antes de viver milagre, nós queremos ter um relacionamento com o Senhor. Nós queremos, Pai, sim, ouvir a tua palavra. Nós entendemos que estamos nesse lugar, Pai, porque é o lugar da presença.
Aqui, Senhor, é o lugar de cura, é o lugar da tua manifestação, Senhor. Oh Deus, quebre em nós todo orgulho, quebre em nós, Pai, tudo aquilo que precisa ser quebrado, tudo aquilo, Deus, que não condiz com a tua palavra, Senhor. Nos desarma, Pai. Muitos de nós estamos como Naamã, querendo viver com armadura, Senhor, escondendo coisas, Pai, mas nesta noite nós queremos, Pai, nos revelar, Senhor, nós queremos, Pai, nos mostrar aqui para o Senhor, para que assim possamos viver o milagre, Deus, para que assim, Pai, o teu sobrenatural se manifeste, Deus, na nossa casa, no nosso local de trabalho, Pai, aquilo que parecia impossível, Deus, aquilo que nós olhávamos e não tinha saída, nós cremos, Pai, nós cremos na palavra que está saindo do altar, nós cremos, Pai, na palavra que está nos direcionando, e nós cremos, Pai, que esta é uma noite de milagre. Ei, começa a declarar no teu lugar: a minha casa está sendo alcançada. Eu ouvi a mensagem do servo, e eu estou hoje aqui diante da presença do Senhor. Eu estou aqui, Pai, com a minha família, eu estou aqui representando a minha família, os meus filhos, as minhas filhas, e eu creio, Pai, no nome de Jesus, que enquanto eu estou aqui, o Senhor está trabalhando, Pai, na minha casa. Oh Deus, eu creio, Pai, que esta quarta, oh Senhor, o Senhor está fazendo uma limpa. Eu creio, Pai, que todo obstáculo, toda barreira está caindo por terra, em nome de Jesus. Começa a declarar em nome de Jesus: a minha casa é liberta, a minha família é liberta, o meu coração é liberto, eu não sou aprisionado, eu sou liberto porque eu carrego uma palavra. Oh Senhor, obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Pai, por aquilo que nós estamos vivendo aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Tinha um significado, irmãos, aquele general ter que ir no Rio Jordão, tem que ser ali. Foi ali que Deus marcou um encontro. Mais para frente, João Batista realizaria ali batismo de arrependimento. Jesus estava chamando aquele homem para o arrependimento. Ele tinha que se desarmar, ele tinha que tirar a armadura, ele tinha que tirar a máscara para poder receber a cura. O problema é que a gente quer receber a cura, mas não quer se expor. Às vezes a gente põe para esconder. A lepra está aí escondidinha. Ninguém sabia, irmãos, que aquele homem tinha lepra, a não ser a esposa, a serva e o rei. Estava tudo bem escondido. Ninguém sabia. Da mesma maneira que tem coisas que só a sua família sabe, irmãos. Tem coisa que é só a tua esposa que sabe. Tem coisa que é só o teu marido que sabe. Tem coisa que é só a tua mãe que sabe. Talvez você pode pensar assim: pastor, mas é pequeno. Pode ser pequeno, irmãos, mas se é pecado, é perigoso e principalmente é contagioso. Nada começa grande. Tem gente que fala assim: eu não sei o que aconteceu, de repente desviou, divorciou, adulterou, caiu, está usando droga, voltou a beber, está fazendo isso, do nada. Não é do nada, irmãos. Começou pequeno, foi você que não viu. Tem pessoas que estão com um problema pequeno assim no casamento. Tem pessoas que estão com problemas pequenos assim com os filhos. Tem pessoa que está com um problema pequeno no relacionamento. Pequenos problemas no trabalho. Pequenos problemas na igreja.
Só que todo problema pequeno, que não é tratado, que não é resolvido, a tendência é que ele aumente e tome uma proporção, irmãos, que a hora que você vê, não consigo orar. Não é que você não consegue orar, eu tenho sono, pastor, eu não sei, eu acho que... Não é que você deixou de fazer, irmãos, de uma hora para outra. Só ora se o pastor convoca, só jejua se a igreja convoca. E Deus está falando. Não deixa tomar proporção, irmãos. Mas o problema é que as pessoas ignoram, irmãos, os pequenos sinais. Deus está dando um sinal através dessa palavra. As pessoas ignoram os pequenos problemas, os pequenos sintomas. Sabe quando você diz assim, ó, depois eu vejo, depois eu vou ao médico, depois eu cuido da minha saúde, ó, nada a ver isso aí que o pastor está falando. Deixa eu te falar uma coisa, nada acontece da noite para o dia, irmãos. É você que não está olhando, é você que prefere esconder, é você que prefere fingir, é você que prefere não dar atenção. Começa a dar importância para os pequenos problemas. Começa a ficar atento para os pequenos sinais. Fique atento aos detalhes. Cuide da sua saúde. Resolva o que é pequeno hoje. Para de esconder o problema, imaginando que ele vai se resolver sozinho. Naamã, ele conseguia manter a aparência por fora. Ele mantinha a postura. Só que quando ele chegava em casa, quem estava ali via, irmãos. Quem estava ali sabia quem ele era. A tua esposa sabe quem é você em casa. O teu marido sabe quem é você em casa. Tem gente que na rua, máscara. Na igreja, máscara. Em casa, aqui eu não preciso esconder. Aqui eu sou quem eu quiser. Naamã vivia de aparência. E o problema é que tem muito crente que quer viver de aparência, irmão. Um general que tinha tudo: respeito, valor, dinheiro, influência, poder. Ele tinha acesso ao rei. Só que ele não foi capaz de resolver, irmãos, um pequeno problema. Será que Deus está falando comigo e com você aqui? Tem gente que está tentando resolver pequenos problemas assim, ó, fazendo o quê? Escondendo. E Deus está falando, não, é expor, é colocar na mesa, jogar as claras. Está aqui, ó, esse aqui sou eu. Mas Naamã resolve obedecer. Olha comigo o verso 13. Ele não quis ir. Ele deu meia volta e foi embora dali furioso. Os servos, 13 agora, os servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Muito mais quando ele apenas disse: lave-se e seja purificado. Tem gente que complica o evangelho, irmãos. Tem gente que dificulta a palavra. Tem gente que não consegue simplificar. Lave-se e seja purificado. Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. O que a Bíblia diz quando nós temos um encontro com Deus? Nós nascemos de novo. Esse homem havia nascido de novo. Aquele rio Jordão era o símbolo de arrependimento. Ele estava se lavando da lepra, do pecado, e porque ele obedeceu, porque ele ouviu a ordem do homem de Deus, ele saiu dali novo. Quando ele viu que o milagre havia acontecido, ele quis voltar lá e entregar todos os presentes para o profeta.
como se ele quisesse pagar aquela bênção. Olha aqui, está aqui. E no versículo 16 o profeta responde: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei nada. Você está percebendo, irmãos, que todo o evangelho está aqui, nesses versículos que eu acabei de ler? A Bíblia, do início ao fim, ela aponta para Jesus. Eliseu estava dizendo para aquele general, Naamã: o que você ganhou, você não mereceu. Você veio aqui, invadiu, destruiu, saqueou, fez escravo. Só que o encontro que você teve foi pela graça de Deus. Não é por quem você é, não é por quem você representa, não é por aquilo que você tem, dinheiro, ouro, pratas, bens. Não é por mérito, mas é graça. E é por causa desse entendimento que Naamã teve. Alguém que adorava deuses estranhos, alguém que era do exército inimigo. Ele fez uma promessa para o profeta. Versículo 17. Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo, olha aqui, o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Primeiro veio a salvação. Ele foi salvo, porque ele obedeceu um homem de Deus. Depois veio a santificação. Eu nunca mais vou adorar outros deuses. E ele tomou cuidado de dizer assim, eu só vou te pedir uma coisa, que o Senhor me perdoe, porque o meu rei, eu tenho que ir com ele no templo, ele vai adorar outro Deus, e quando ele vai se ajoelhar, eu preciso me ajoelhar junto com ele, mas é porque eu sirvo ele. Que o Senhor me perdoe. Ele teve esse cuidado ainda de pedir que Deus o perdoe por causa disso. E eu estou aqui nessa noite, irmãos, como aquela serva que estava na casa do general, para te dizer, para te lembrar, existe profeta nesta casa, existe palavra de Deus para a tua vida. Deus, ele se encontra nesse lugar, irmãos. É por isso que nós estamos no encontro, no lugar de encontro, o lugar onde Deus pode agir, o lugar onde Deus pode curar, no lugar onde Deus pode trazer perdão e principalmente restauração. Deus não quer que você saia daqui da mesma maneira que você chegou. Ele quer que você saia daqui carregando algo. Assim como esse homem que se converteu e disse: eu quero levar 2 mulas de terra desse lugar. Você pode levar a unção que está aqui sobre esse lugar. Eu quero levar para minha casa essa unção, eu quero levar para minha casa essa presença, eu quero levar para minha casa essa palavra, eu quero levar para minha casa esse milagre, eu quero levar porque eu tive um encontro verdadeiro com Ele. Eu estou saindo daqui hoje renovado. Eu quero levar para o meu emprego, eu quero levar para o meu trabalho, eu quero levar para a minha vida profissional, eu quero levar. Você acabou de ver aqui, irmãos, a restauração de um soldado. Não sei se você conseguiu entender, mas Deus restaurou um soldado. Deus, ele te trouxe aqui para que você seja restaurado. Fica de pé no teu lugar agora. Vem aqui para frente para a gente orar. E que você nesta noite, assim como Naamã, você possa obedecer a instrução do Senhor, a palavra do Senhor. A gente pode ter tudo nessa vida, irmão. Nós podemos ter tudo: influência, respeito, honra, bens financeiros.
mas sem obediência à palavra do Senhor, nós não temos nada. Sem Jesus nós não temos nada. Marcos 8,36 vai dizer: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adiantava aquele general ter lutado as maiores batalhas e perder a tua vida? Da mesma maneira, irmãos, eu clamo aqui para você. Nós estamos na casa do Senhor, nós estamos na terra do Senhor. Aqui é um lugar sagrado, um lugar onde tem oração, um lugar onde nós pagamos um preço, um lugar onde Jesus vive e reina. Entenda que você está num lugar sagrado. Que neste momento agora você ore falando com Deus. Apresenta para o Senhor tudo o que você tiver que apresentar. Apresenta a tua casa, apresenta a tua família. Ora aí no teu lugar, começa a orar. Se você quiser se colocar de joelho aqui diante do altar, se coloque. Mas fale com Deus nesse momento. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar.